Trend Hunter no ar, que eu trago assim as coisas mais interessantes, inspiradoras, bem dia a dia do que eu vi das coleções Resort, que são aquelas assim intermediárias. Entre primavera-verão e outono-inverno sempre vai ter um resort para dar aquele refresh. E o mais interessante é que nem todas as marcas fazem grandes desfiles. Algumas sim, outras não, e as que não, parece que as produções ficam mais fáceis de entender, porque são meio com a cara de lookbook, sabe? Vou começar falando das sobreposições, mais especificamente do poder de uma gola alta para dar acabamento para aquela roupa que pode ser mais inverno e pode ser também mais meia estação. Olha só que interessante quando a gente pega esse terno, camisa branca e coloca uma underwear, quase isso, é como se fosse uma meia, assim, bem fininha. É claro que aqui tá usado aberto para efeito de foto, mas imagina essa camisa fechada, olha só como é um pequeno detalhe que vai mudar a sua roupa um pouco mais formal de escritório, por exemplo, ou trazer um ar mais contemporâneo e mais até noite para um terno básico. A gola alta também tem o dom do acabamento para uma peça que é muito esportiva, como por exemplo o moletom. Aqui ele ficou bem elegante porque ele está num contexto conjunto, como se fosse um tailleur. Mas o fato de ter a gola alta traz assim uma certa imponência para esse detalhe do gol, vocês não acham? E a gola alta com ou sem manga também pode trazer assim um acabamento mais interessante para os vestidos. Principalmente esses que têm um decote careca, que às vezes não fica com tanta cara de inverno. Ou para de repente até mudar a cara de um decote. Aqui vamos imaginar que fosse um vestido assimétrico e a gente coloca uma gola alta sem manga de outra cor, aqui fazendo realmente uma coisa bem preta e branca, e fica com uma cara assim de um vestido novo. E falando em acabamentos assim justos, olha que interessante quando a gente pega, por exemplo, uma sandália ou um escarpão e coloca uma meia 3/4 fina e ela dá a sensação de uma bota, né? Ela traz um peso visual, não é um peso térmico, mas um peso visual para um vestido um pouco mais leve, ou ele veste um pouco mais a perna, trazendo sensualidade para essa roupa. E eu gosto também dessas botas que são bem justinhas e bem longas para fazer um contraste bonito com vestidos um pouco mais leves. Principalmente esses que são muito verão, que você fala, nossa, eu acho que eu não consigo usar no inverno. Com uma bota de cano alto, eu acho que dá super. Pode ser uma bota com esse jeitão, assim, bem meia e bem justa, ou pode ser simplesmente aquela bota, assim, com um cano mais alto, mas aí eu acho que é legal que tenha um salto, né? Para uma ocasião também um pouco mais social. E essa dica também vale quando a gente tem um vestido muito claro e a gente quer dar uma cara um pouco mais invernal para ele. Mesmo ele não tendo um tecido, assim, tão encorpado, também pode funcionar super. Não é de agora que eu tenho visto essa ideia da camisaria, desse tecido, assim, bem de camisa masculina, sabe? Azul com listras brancas ou branco com as listras azuis e um contexto mais festivo, né? Esse mesmo tecido, tanto usado em partes de baixo, como calças, saias, ou como detalhe de uma saia que tem um misto, um tecido um pouco mais encorpado de alfaiataria com essa camisaria. Eu acho que além de ser um contraste maravilhoso, principalmente com tons de camelo, e olha só que interessante, essa roupa que tem o acabamento todo de camisaria, né? Quando a gente dobra a barra ou vê o interno desse casaco, a gente percebe esses detalhes. Pra gente perceber que tudo é uma questão de leitura, né? Aquele tecido que ele faz parte, de repente, de uma caixinha ali do escritório, ele pode se tornar, assim, absolutamente adequado até para um casamento de dia, por exemplo, né? Nesse jeito, assim, com essa saia, com essa flor, com esse misto de um chemise muito importante. Agora, que tal a gente colocar, assim, as pernocas para jogo e não é com mini, não. É com shorts. Um shorts com a cintura bem alta e que tem, assim, quase que uma cara de uma hot pants um pouco mais alongada. Ou seja, ele é bem curtinho. Agora, o legal aqui é, claro, a gente brincar com as proporções, não deixando ele ser usado com uma coisa muito justa demais e fazendo exatamente essa brincadeira de 3 peças ou no mínimo 2, né? Que use o comprimento do próprio shorts como o balizador ali para o comprimento do casaco ou da jaqueta, assim, ou até mesmo do blazer. É claro que é uma coisa que nem todo mundo pode se sentir tão à vontade, porque tem muita perna de fora mesmo, mas eu acho que com uma boa rasteira e exatamente com a parte de cima assim um pouco mais fechada, pode ficar muito interessante. E fecho aqui com algumas ideias pra gente inovar naquele visual noite. Um corset usado com a pantalona pode ser um bom começo, e aqui o fato dele não ser preto ajuda a trazer exatamente esse twist assim mais legal.
Aquela peça de renda que você fala, renda clara, difícil usar à noite. Não se ela tiver com um cinto, assim, bem pesadão de metal. Aliás, os cintos de metal também voltaram para trazer exatamente esse contraste com peças que são um pouco mais românticas. A mesma coisa a gente consegue fazer misturando um tecido assim completamente improvável, por exemplo, essa blusa de neoprene ou com um corte que remete a um long john assim de surf, usado com uma saia assim bordada, clássica, super delicada. Ou misturando dois tipos de bordado, um que seja um pouco mais neutro e o outro que seja assim mais evidente, e a evidência vem exatamente dessa leve transparência que essa saia tem, né? Então pensa que de repente aquela sua blusa bordada, será que ela não pode ser usada com aquela sua outra saia que você só costuma usar com alguma coisa lisa? Eu acho que exatamente essa mistura transforma essas duas peças em uma peça única, assim, bem diferentona. O mais gostoso de acompanhar os desfiles e as coleções mundo afora é exatamente o olhar novo que a gente pode ter para as coisas que a gente já tem no armário. Então, vou lançar esse desafio. O que você viu aqui nesse Trend Hunter que você acha que você já consegue fazer assim já?